Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 457, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Agora é um novo tema, porque os temas eles estão muito curtinho, né? Então tem tema que dá para gravar em um vídeo, outros em 2, 3 vídeos. Então, esse agora, espíritos que auxiliam os obsessores. Então, o Sueli está dizendo aqui que são bastante comuns nas reuniões, né? São bastante comuns nas reuniões mediúnicas de desobsessão a presença desses irmãos, porque os mentores espirituais os levam até ali para receber também não só o choque anímico, como também para receber orientações, receber orações, vibrações positivas dos médios, de todos os integrantes ali da reunião mediúnica. Então, às vezes, esses seres dizem abertamente o que fazem e que tem um chefe. Olha só para você ver o desequilíbrio, né, que eles se encontram. Às vezes esses seres, eles, né, dizem abertamente o que fazem, né, e que tem um chefe. Então, observe para você ver o transtorno. Às vezes, ele não sabe o que está dizendo. Por quê? Vejamos. É preciso ficar muito atento a estas questões. Nós temos que entender, gente, que não se manifesta nas casas espíritas sérias espíritos que não preparados pelos mentores espirituais da casa. Eu vou repetir. Não se manifestam na casa espírita espíritos que não preparados pelos mentores espirituais, na casa espírita séria. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas às vezes pensam que os espíritos se manifestam aleatoriamente, quer dizer, caem de paraquedas ali na reunião. E que qualquer espírito, em toda e qualquer situação, ali pode se manifestar. Não. Que pode se manifestar? Pode. Mas é preciso do aval, né? É preciso da autorização, é preciso do preparo, do consentimento dos mentores espirituais. Precisando dizer aqui que 100% de todas as manifestações que ocorrem nas casas espíritas sérias, não preciso dizer mais nada, né? São preparadas pelos mentores espirituais. Então, eles preparam os espíritos que manifestarão logo mais. Eles preparam
os médios, auxilia os médios. Eles auxiliam a lipoaspiração de energias negativas na casa espírita, na sala onde ocorre os trabalhos mediúnicos, de forma que numa casa espírita, quando você vê ou quando você fica sabendo que um espírito se manifestou, ou quando você vê um espírito ali se manifestando, pense primeiro no mentor espiritual da casa. Porque foi ele quem permitiu. Ele quem designou aquela manifestação ali. Agora, você não deve se esquecer do que eu disse aqui. Na casa espírita séria. É o caso desses irmãos aqui. São bastante comuns nas reuniões. Então, às vezes, dizem abertamente o que fazem e que tem um chefe. Então, perceba para você ver o estado de transtorno que esses irmãos se encontram. Pois eles já foram socorridos pelos mentores espirituais, tratados, preparados, levados à casa espírita, e mesmo assim eles ainda traz aquela impressão de que eles têm um chefe. Então vamos assim analisar. Os mentores espirituais, de acordo com o merecimento de cada qual, nas regiões umbralinas, eles acolhem muitos espíritos que naquelas cidades umbralinas servem de escravo àqueles que se proclamam chefes, mestres. Você tem conhecimento disso nas obras de André Luiz através de Chico Xavier. Cidade das Trevas, tem lá. Em algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco também, narra a respeito dessas cidades nas trevas. Então, os mentores espirituais, eles amparam no momento certo, acolhem alguns escravos daqueles lá que muitas décadas serviram aqueles chefes lá daquelas cidades das trevas. Só que eles, levados pelos mentores aos departamentos espirituais, tratados, medicados, levados à casa espírita, onde ali eles, são acoplados às energias dos médios. Mesmo assim, eles ainda trazem aquela impressão de que servem aqueles mestres, aqueles chefes. Eles ainda trazem aquela impressão de que se eles abandonarem aqueles chefes, serão punidos. Olha para você ver o processo da simbiose entre espírito e espírito. Porque a simbiose não é um fato entre o plano espiritual, o espírito
e a alma que se encontra no corpo físico, o encarnado. Não, não é só. Existe a simbiose entre espírito com espíritos, obsessor, espírito, obsidiando outro espírito. Então, olha só para você ver. Às vezes dizem abertamente o que fazem e que tem um chefe. Em outros casos, tentam esconder as suas atividades. Em outros casos, eles tentam esconder as suas atividades. Mas ali, naquele momento, são apenas impressão. Porque eles já foram socorridos daquelas regiões umbralinas. Vejamos. Esses espíritos, os mentores não ficam lá na porta da casa espírita. Olha só para você ver aqui que eu tenho que mentalizar uma história assim para que as pessoas entendam. Por exemplo, os mentores ficam lá na porta da casa espírita pensando assim: o espírito sofredor que passar aqui na rua, na porta do centro, nós vamos capturá-lo e nós vamos colocá-lo lá dentro para poder se manifestar. Não é assim não, gente. E outra, terminou também a comunicação ali, nos trabalhos, através do médium, né? Os mentores espirituais colocam aqueles espíritos num estado de torpor, levando eles novamente para os departamentos espirituais. O que muitas pessoas não acreditam no que nós estamos acabando de dizer. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que por exemplo, um espírito se manifesta e diz assim: eu não aceito o que vocês estão dizendo, eu vou sair daqui, eu vou embora, eu vou voltar lá para a casa dela. Eu vou voltar lá para a casa dele. E eu vou continuar perturbando ela e perturbando ele. Tá bom. E sai e vai embora e vai lá para a casa dela e para a casa dele? Bom, veja bem, gente. Se essa manifestação, se ela ocorre numa casa espírita séria, tenha certeza de uma coisa: esse espírito está procurando amedrontar todo mundo ali para que todo mundo se desequilibre. Porque se é uma casa espírita séria, eles encontram sobre a proteção e o amparo dos mentores daquela casa. Então, por mais que ele diga, eu vou voltar para a casa de fulano e de ciclano, ele não volta. Ele não volta. Porque ele está sob o amparo e a proteção ali dos mentores. Aí você pode me dizer assim: ah, mas semelhante atrás semelhante, se aquele encarnado não fizer por merecer e tudo mais, é lógico que esse espírito, ele há de voltar. Não, ele há sim de voltar. Mas naquele exato momento ali, não, porque ele encontra sob o amparo e a proteção dos mentores. Caso contrário, seria uma bagunça. Todos os espíritos que passam lá na rua, os mentores botam para dentro. Não, vamos comunicar assim, vamos conversar aqui. Sem preparar o espírito, sem preparar o médium, sem o médium se preparar durante o dia. Gente, tem comunicações de espíritos, tem alguns espíritos que eles são acoplados ao campo vibracional do médium. Olha, isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem disso. Muitos espíritos são acoplados ao campo vibracional, energético, físico e espiritual do médium. 4 horas antes dos trabalhos, 6 horas antes dos trabalhos, 8 horas antes dos trabalhos, 12 horas antes dos trabalhos mediúnico. Porque, como já dissemos em outros vídeos, o primeiro doutrinador do espírito ali acoplado
é o próprio médium, através da sua disciplina, da sua moral, do seu caráter, do conhecimento que ele possui. Por isso, espiritismo é coisa séria. Agora, se não é uma casa séria, não é? Eu prefiro nem comentar. Haja visto que os bons espíritos aconselham, no mínimo, uma manifestação através de cada médium, estando os médios em condições. No mínimo, uma. No máximo, 2. Porque é preciso entender que, permanecendo ali 6, 8, 12 horas acoplado no campo vibracional energético do médium, aquele espírito desgasta muitas energias mental do médium. Muita energia são desprendidas durante aquelas horas todas. Então, termina-se uma manifestação e os mentores ali, numa análise muito rápida, né? Eles analisam, eles veem se o médium tem condições de ceder oportunidade a mais um espírito ou não. A maioria dos médiuns não tem condições de mais que um espírito. Ah, Luiz, mas lá na casa que eu frequento, tem médiuns lá que recebem 4, 5, 6, 8, 9 espíritos. Gente, por uma questão de respeito, quando eu já estou tentando policiar algumas coisas, sabe? Quando aqui eu digo casa espírita séria, eu prefiro nem comentar a respeito das casas espíritas que não são sérias. Porque a casa espírita que não é séria, ela não tem disciplina. Os integrantes encarnados não têm disciplina, não têm responsabilidade, não têm compromisso. Não tem compromisso. Não são seres comprometidos com a higiene mental, com o policiamento do pensamento, com a disciplina moral, com a disciplina do caráter, estudo, conhecimento, né? Então são seres que não estão. Então eu prefiro não comentar, deixar para uma próxima oportunidade, né? Então nós estamos tratando de casa espírita séria. Então na casa espírita séria é assim que acontece. Os mentores ali levam esses espíritos. E assim que termina ali aquela manifestação, eles retornam com aqueles espíritos aos departamentos espirituais. Eles não soltam o espírito para a rua, não. Eles não deixam o espírito voltar para a casa de fulano, ciclano. Eles não deixam o espírito voltar lá para a cidade umbralina, não. Ah, é? Você tem um chefe? Ah, então você tem um chefe? Então quer dizer que, terminando a comunicação aqui, você vai voltar lá para o seu chefe? Vou. Não volta não, gente. Uma vez ali dentro da casa espírita séria, ele encontra-se amparado. Ele está dizendo, ele age daquela forma, podemos dizer assim, inconsciente. Ele nem sabe o que está acontecendo com ele. É uma impressão que ele traz no teu eu. Né? Então vejamos aqui, olha só você. Em outros casos, tentam esconder as suas atividades. E muitos chegam a afirmar que o chefe
não quer que digam nada. Não tem isso. Eu não vou dizer nada, eu estou aqui, mas não vou dizer nada porque o meu chefe não permite que eu diga alguma coisa. Então eu vou permanecer calado. Isso é impressão. Agora, veja bem, na casa espírita séria. Agora, na casa espírita que não é séria, esses espíritos, eles fazem o que quer, ou às vezes nem espírito não são espíritos ali, né? Também costumam dizer que foram trazidos à força, ou que não sabem como vieram parar ali, tá vendo só? Então é uma forma de amedrontar as pessoas ali da casa. Então eles costumam dizer que foram trazidos à força. Eu não pedi para vir aqui, eu não queria vir aqui. Me trouxeram à força. Ou eu nem sei como eu vim parar aqui. Ele está num transtorno ali que, olha, só Jesus na causa mesmo para poder, né, inspirar um doutrinador nesse momento, para poder orientar um coitadinho desse, um irmão nosso desse, né? Ora, se ele está ali, é porque ele já foi amparado um bom tempo antes pelos mentores espirituais, responsáveis por departamentos espirituais que já o retirou das regiões umbralinas, que já o retirou das garras desses que auto se proclamam chefes, mestres. Porque esses seres não vão se manifestando assim de uma hora para outra, não. Eu estou dizendo embasado na doutrina dos espíritos e de acordo com as obras de André Luiz. Quem já leu a obra de André Luiz entende o que nós estamos dizendo. É tudo programado pelos mentores. Tudo. Não acontece nenhuma manifestação. Não ocorre nenhuma manifestação sem que os mentores não tenham preparado antes o espírito, o ambiente e os médios. Gente, o trabalho espiritual, o trabalho mediúnico de desobsessão numa casa espírita séria dá um trabalho que vocês nem imaginam. Às vezes nós achamos que nós trabalhamos muito. Não. Quem trabalha muito são os mentores espirituais. São os nossos amigos espirituais. Esses, sim, eles trabalham demais. Porque eles retiram das regiões umbralinas na hora que tem que ser retirado aqueles irmãos, levam para os departamentos espirituais, tratamentos, cirurgias, depois eles procuram a casa espírita adequada, correta, séria. Até porque eles já sabem. Eles procuram um médio equilibrado, um médio pautado no amor, na disciplina. Eles levam esse espírito e acoplam nas energias, no campo psíquico, energético daquele médium horas antes. Não são todos os casos, não, mas a maioria eles levam. Eles preparam antes. Está lá nos livros de André Luiz. Então não ocorre uma manifestação numa casa espírita séria
sem o aval, sem a permissão, sem o preparo dos mentores espirituais. Os médios, eles não recebem, vamos usar esse termo assim, os médios, eles não recebem espíritos aleatórios sem uma programação espiritual, não. Ah, o José trabalhou hoje, o Benedito trabalhou, mas o Antônio e o Sebastião não. Mas por que o Antônio e o Sebastião não trabalhou? Será que eles fizeram durante o dia, a noite anterior, que, né, os fluidos não foram compatíveis com as necessidades e as energias dos espíritos necessitados naquela próxima reunião, naquela reunião que estiveram. Então, é preciso assimilar bastante. Nós vamos gravar mais um vídeo só para a gente terminar esse tema espíritos que auxiliam os obsessores.